Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Consciência. Eu trago conteúdos no canal aqui semanalmente, vídeos, entrevistas e algumas reflexões sobre inovação, sustentabilidade corporativa e os novos caminhos, né, para quem quer crescer com propósito e resultado. Meu nome é Liliane, eu sou engenheira, fundadora da Smart Cycle, que fala sobre inovação sustentável. E hoje a gente vai direto ao ponto, que é a exposição das marcas de luxo, né, que abalou o mercado. Então, que é um ponto que toca bastante na inovação e na sustentabilidade, como que o Brasil pode surfar nessa onda e como que o mundo está se reestruturando após essas tarifas, né, pelo mercado que é bastante impactante a nível global, que é dos Estados Unidos. A China, ela revelou que muitos já suspeitavam, então, bolsas com etiquetas Made in Italy, Design in France, são, na verdade, produzidas por artesãos chineses, então, muitas vezes inviabilizados e mal remunerados. Então, essa revelação, ela abala, a confiança dos consumidores, né? E destacou a necessidade urgente de transparência e responsabilidade nas cadeias de produção. Então, o que que isso nos ensina, né? Que o greenwashing, que é essa maquiagem verde que tenta disfarçar as práticas sustentáveis, elas não vão funcionar mais, né? O greenwashing é quando você expõe uma marca, é quando você coloca green, né? Quando você coloca bio, quando você coloca sustentável e, de fato, os dados mostram outra coisa. E a sustentabilidade aqui, ela vai um pouco mais abrangente daquilo que a gente conhece. Quando a gente fala sustentabilidade, as pessoas normalmente associam árvores, né? Cuidar de árvore, cuidar do meio ambiente como se fosse da sua forma bruta. E, na verdade, a sustentabilidade, ela é todo um transversal da empresa que toca, né, tanto na cadeia produtiva dessa empresa, quanto na compra da empresa e quanto no fim de vida do produto da empresa. Então, a sustentabilidade, ela é um departamento transversal dentro da empresa, ela tem que tocar todos os departamentos para que esse diálogo da empresa ela seja o mesmo em todos os setores. E não só isso, a sustentabilidade ela não envolve só o meio ambiente, porque não tem como você atingir um mundo sustentável envolvendo apenas o meio ambiente. Você tem que atingir também as pessoas, você tem que atingir também a política, você tem que atingir também a transparência, porque sem esses fatores não tem sustentabilidade. Então, quando a gente fala sustentabilidade, toca também nessa questão da mão de obra. Se eu consigo pagar, né, um funcionário da minha empresa num certo país com um certo salário, o correto seria pagar esse mesmo salário, independente do país que essa pessoa esteja. Então, essa ética no social, ela é bastante importante. Ela entra tanto em como que você lida com os funcionários da sua empresa e como que você lida com os stakeholders da sua empresa, né? Todos os stakeholders, desde os consumidores dos seus funcionários e os investidores daquela empresa. E a parte da governança, né? Aqui eu estou falando do ESG, a gente tem aqui as siglas ESG, né? Então a gente tem o ambiente, o social e a governança. Quando a gente trata da questão da governança, entra essa parte política. Então, são termos que vai mudar de nome, vai mudar de sigla, mas como ele bate na reputação da empresa, dificilmente ele vai sair da avaliação de mercado. E quando eu falo avaliação de mercado, eu falo valor da empresa, valor de mercado da empresa. As empresas, elas têm a compra e venda através do equity dessas empresas e o ESG, que é essa construção sustentável de uma empresa, ela bate exatamente no equity de uma empresa. Quanto mais sustentável, maior o equity. Quanto menos sustentável, menor o equity. Muitas empresas já entenderam isso, entraram nesse jogo e estão saindo na frente por conseguir viabilizar
o ESG dentro das empresas. Então, o greenwashing, que é essa maquiagem que vende, né, e tenta disfarçar as práticas sustentáveis, elas não funcionam mais. O greenwashing nada mais é do que fingir que está fazendo uma coisa, né, sustentável, mas na verdade usando esse discurso sustentável para atingir um certo objetivo, para atingir os consumidores, para atingir vendas, sem de fato fazer o que a sustentabilidade propõe. Então, o consumidor ele quer saber de onde vem, né? Ele quer saber quem que fez, ele quer saber quanto essa pessoa ganhou. É, e principalmente aquilo que faz sentido, né, em um mundo que exige mais responsabilidade. Então, as empresas que entendem isso, elas acabam tendo um diferencial bastante alto no mercado. É, e essa era, né, do greenwashing, ela está chegando ao fim, porque as pessoas elas já não conseguem mais, as empresas, né, não vão mais conseguir com tanta tecnologia, esconder o que está por trás da sua cadeia produtiva. Não tem como esconder da IA. Cada vez mais o acesso das pessoas, cada vez mais os consumidores, eles têm viabilidade de fazer uma pesquisa sobre a sua empresa, sobre a sua marca, sobre a procedência. E para entender, né, a gravidade dessa situação que aconteceu com a exposição das marcas de luxo, isso já vem acontecendo há algum tempo, não é novidade. Eu acho que a China expôs algo que já estava acontecendo, já desde o ano passado. O mercado global de luxo perdeu cerca de 50 milhões de consumidores, nos últimos 2 anos, marcando a maior desaceleração desde a grande recessão de 2009. Então, gigantes do setor, né? Então, assim, não atingiram as metas de receita já em 2024. Isso tudo já surge, né, uma onda de preocupações, e aí, quando a economia estoura, acaba estourando justamente nessa fragilidade. E algumas marcas viram, né, as suas vendas caírem 10% no primeiro semestre de 2024. 10% é algo muito significativo, ainda mais no mercado de luxo, e acelerou uma queda de 14% no segundo trimestre. Então, e além disso, as 10 maiores empresas de luxo da Europa perderam cerca de 250 bilhões em valores de mercado desde março de 2024. Então, já é uma tendência que estava acontecendo, é basicamente estourar a bolha num momento de fragilidade, né? Refletindo que as marcas já tinham essa crescente preocupação, né, dos investidores em sustentabilidade, na transparência dessas marcas. Então, a grande salvadora aqui é você criar uma transparência, é você criar uma sustentabilidade, até porque na sua cadeia produtiva a sustentabilidade vai segurar a sua produção, e a transparência vai segurar os consumidores. Então, são duas vertentes da sustentabilidade que acaba sendo estratégico quando você é, cria, né, um alvoroço como esse, né, ou o seu concorrente acaba criando um alvoroço em cima da sua marca. Então, como que você responde a, a esse tipo de crítica? Criando justamente a sustentabilidade real e fugindo do greenwashing. É importante que as marcas, se acusadas de forma baseada em dados, é importante que as marcas reconheçam que há um problema e que a solução está a caminho. Não seria tão estratégico negar. Eu acho que a questão da negação afunda ainda mais a produção. Então, diante desse cenário, é quase que obrigação das marcas de luxo repense as suas estratégias. Repense as estratégias do que estão vendendo. Elas sabem que os consumidores são pessoas que buscam exclusividade, são pessoas que buscam excelência, são pessoas que buscam um diferencial. Muitas vezes elas querem ter algo que o outro não tem. Então, a partir do momento que você vende isso ao seu consumidor e você se identifica dessa forma com o seu consumidor, não tem o menor sentido
fazer o que faz as fast fashion e as ultra fashion, né? Então, a transparência nesse sentido, e a transparência, quando eu falo, ela é na transparência dos relatórios de sustentabilidade, na transparência dos dados dessa empresa, na valorização das pessoas, dos artesãos, o comprometimento, esse compromisso, né, com as práticas sustentáveis, não são só os diferenciais, né? Eles são requisitos basicamente que essenciais para reconquistar a confiança do consumidor e garantir essa longevidade, ao longo do mercado, né? Mas a grande oportunidade aqui, quando você olhar, é que toda crise, ela também é um campo fértil para a inovação. Toda crise precisa de uma solução. O desespero, ele instiga uma solução, inclusive urgente, rápida. Então, a inovação nesse cenário, ela é quase que essencial. Então, quem souber surfar nessa onda, profissionais que souberem surfar nessa onda, startups que souberem surfar nessa onda, elas vão com certeza sair na frente de muita gente. Então, esse é o momento perfeito para poder virar o jogo e para poder ditar essas regras, inclusive até mais nesse viés da sustentabilidade. E por quê? Porque é nesse viés que a gente constrói ciclos de produção, cadeias produtivas cíclicas e não mais lineares, tal como elas são hoje. As cadeias produtivas, a indústria, a economia, ela ficou tão linear que ela está sendo quase que impossível de se manter. E ela fica tentando, né, entrar numa roda, né, que ela não pertence. Então, assim, não existe ainda esse ciclo, esse ciclo regenerativo dos sistemas de produção em muitas indústrias. Muitas indústrias não sabem o que fazer com o fim de vida dos produtos. Muitas indústrias não sabem o que fazer com os novos materiais. Muitas indústrias não sabem, escolher materiais, escolher uma cadeia produtiva que sustente essa indústria ao longo dos próximos anos. Então, fora, a sustentabilidade não é ativismo, ela é uma estratégia de negócios. Ela basicamente entra nesse cenário como uma grande estratégia de negócio. Então, se, assim, para saber, né, como que a gente impulsiona esse crescimento de uma marca hoje, a gente pode citar, por exemplo, a transparência radical, realmente assim, passar para o consumidor tudo o que está acontecendo, os dados concretos daquilo que está acontecendo na sua empresa, uma transparência assim, é, com dados, com gráficos, que o consumidor ele realmente consiga comprovar que aquilo que você está fazendo é real, sem obviamente passar segredos, né, de dados da empresa, mas que o que diz respeito à compra do consumidor, esses dados têm que ser transparentes. E isso ele deve conter nos relatórios de sustentabilidade. Existe tecnologia de rastreabilidade, né? Então, para saber da onde vem a procedência do seu produto, certificações legítimas. Então, existem muitas empresas de certificadoras, então, que exigem uma grande quantidade de confirmação de dados. Então, certificadoras sérias muitas vezes aumentam a reputação da marca justamente porque já passou alguém ali, já passou um auditor para poder entender que aquilo que você está falando é real, e as histórias por trás do produto. Então, essa indústria do luxo, ela vende muita história. Ela vende um storytelling bastante denso, bastante sólido. Então, as histórias reais por trás dos produtos é o que gera, é o que faz a indústria do luxo ser a do luxo. O que acaba acontecendo no greenwashing é a invenção de uma história. Como as pessoas entendem que o storytelling ele é algo valorizado, ele é algo bom, muitas empresas inventam certos storytellings para poder vender mais ou mais caro. Então, isso também é greenwashing. E isso sustenta por algum tempo, sustenta por alguns meses, sustenta por um ano, mas isso ao longo do tempo vai cair. Vai cair.
E a sua marca, em vez de criar uma reputação, a longo prazo no mercado, você vai ter muito mais trabalho mais para frente para poder recuperar essa, essa reputação. Então, imagine só, né? Se você pega uma bolsa de luxo e pode escanear um QR Code dessa bolsa e, e ali você sabe da onde que veio essa fibra, quem construiu, como construiu, quanto que essa pessoa recebeu, o impacto ambiental dessa peça. Então, com a tecnologia, você consegue fazer essa transparência, essa rastreabilidade do seu produto. E isso não é utopia. Tem muitas marcas já fazendo isso e elas ganham mercado com isso. Essa exclusividade ela está um pouco mais expandida. Não é só exclusivo porque só eu posso ter, mas é como tudo isso foi feito e o que eu estou realmente pagando, né? Qual que é o preço que eu estou pagando, né? E qual que é o preço que os outras pessoas estão pagando para que eu tenha aquilo. E mais do que isso, né? A gente fala da rastreabilidade, e essa cultura local valorizada, mas muitas pessoas não sabem que a própria história do luxo, ela já passou e ainda passa pela biodiversidade brasileira. O Brasil, ele tem um ponto, que a gente chama de capital natural, que é uma das vertentes mais importantes para o luxo do Brasil. Então, assim, pouca gente sabe, mas o próprio perfume da Chanel número 5, né, que estourou na época aí, inclusive nos Estados Unidos, é, enfim, é um dos ícones do luxo global. Ele leva um ingrediente essencial que vem da Amazônia. Então, assim, o óleo essencial do pau-rosa, que é uma árvore nativa da Amazônia, ele é a base para o Chanel número 5. Então, o luxo mais clássico do mundo, ele já nasceu com o toque da nossa floresta. Então, e isso não é exceção, tá? Hoje a gente, enfim, as marcas de luxo mais conectadas com o futuro, elas estão incorporando matérias-primas sustentáveis e locais. Então, assim, a gente pode citar o sisal, né, que é a juta e couro vegetal da Amazônia, a borracha nativa, que é extremamente usada na indústria do luxo, né, usadas em acessórios, calçados, de uma forma mais responsável. Fibras alternativas, como o algodão agroecológico e tecidos biodegradáveis. Então, esse movimento, ele não é só estético, né? Ele dita uma tendência para toda a cadeia produtiva, né? Quando o luxo muda, é, o setor inteiro move junto. O setor da extração, o setor da cadeia de distribuição, do supply chain, da produção e do fim de vida desse produto. Então, o Brasil, ele tem um diferencial extremamente competitivo na biodiversidade e no capital natural. Essa palavra capital natural é uma tendência muito grande daqui para frente. Já tem uma tendência bastante grande na Europa, em outros países. E o Brasil, ele está um pouco assim, ele tá vendendo basicamente os commodities ainda. Então, assim, se o Brasil ele despertar essa consciência, ele consegue entrar nesse jogo, de uma forma bastante decisiva. E aí que entra esse verdadeiro luxo com propósito. E não tem um país com maior potencial para isso do que o Brasil. Não tem, não existe outro país com maior capital natural como o Brasil. Da forma como o Brasil é, da biodiversidade que ele é, o Brasil, ele entra num cenário mundial de impacto ambiental muito pequeno. Apesar de tudo, o Brasil ele é responsável pela poluição de 1%, vamos dizer assim, da poluição global, enquanto que Estados Unidos, 30%, a China mais 30%, sendo que os Estados Unidos, ao longo dos anos, foi sempre o maior produtor, o maior poluidor global, mais recentemente agora a China, e a Europa também entra aí com uns 25%. Então, assim, basicamente 80% da poluição mundial vem de três polos, né? E o Brasil, ele tá nesse 1%. Então, assim, ele
vende a questão dos commodities, mas ele poderia impulsionar e começar a fazer a cadeia produtiva da forma sustentável, da forma correta, porque hoje em dia o mundo, ele precisa reinventar a cadeia produtiva. Ele precisa voltar para trás e começar de novo. O Brasil, ele já poderia, né, impulsionar esse crescimento circular, já desde o do começo, né? Esse desenvolvimento das tecnologias tão necessárias brasileiras, nunca teve num potencial tão grande. Muitas empresas já perceberam isso, empresas do estrangeiro já perceberam isso. Então, nesse jogo político, é interessante que o Brasil saiba negociar com passividade, negociar com uma questão mais estratégica, não tomar, né, nenhum lado e ficar nesse viés da tecnologia própria, tentar desenvolver a tecnologia própria. Então, assim, quem é empresário, CEO, engenheiro de produção ou investidor, anota, né? Construir parcerias com corporativas locais. Segunda coisa seria investir em tecnologia de baixo impacto, entender a cadeia produtiva, entender o que é capital natural e investir nisso, nesse tipo de tecnologia. Integrar práticas reais, né, de economia circular. Economia circular é a grande chave para você criar uma cadeia produtiva cíclica, e usar a rastreabilidade como ferramenta legítima de marketing, né? O marketing real, o storytelling real. E isso não é só sobre responsabilidade, isso é um diferencial competitivo real, ainda mais no mundo atual, né? O próprio luxo global, ele abriu uma brecha para novos modelos nascerem nesse propósito da verdade. Então, tem espaço para startups de materiais alternativos, plataformas de rastreabilidade inteligente, fintechs focadas no ESG. Outro espaço também seria os marketplaces, de revenda de luxo consciente e uma inteligência de dados para otimizar cadeias produtivas textis, né? Então, a sustentabilidade, ela não é um nicho mais, ela é uma tendência macroeconômica, né? E quem entende isso agora vai lucrar mais. O futuro do luxo, ele não é sobre ostentação, ele é sobre consciência. Essa é a grande gap que as marcas de luxo têm que entender para poder reverter essa imagem negativa, depois dessa exposição, né? Então, quem entender isso agora lidera a próxima fase da economia global. Então, fica aí a reflexão, né, para algumas atitudes que as marcas de luxo podem tomar. Fica aí também a reflexão para profissionais que estão trabalhando nesse setor e para profissionais que buscam novos negócios poderem aproveitar e surfar nessa onda. E, bom, esse foi o Expresso Consciência de hoje. E se você quer aprender como é que funciona a aplicação dessas novas oportunidades dentro das empresas ou precisa de uma orientação maior para saber como iniciar nesse mercado, quais são as estatísticas que você tem que avaliar antes de você entrar num novo negócio, quais são as ferramentas, né, que você precisa entender para começar a trabalhar a sustentabilidade de uma forma estratégica e com isso também ser um profissional assim basicamente indispensável no mundo hoje em dia, porque com tanta informação falta essa questão, essa visão estratégica das pessoas, né? As pessoas estão buscando muito respostas prontas e esquecendo dessa parte estratégica. Então, as empresas profissionais que saibam usar tecnologias de uma forma estratégica para criar esse ciclo inteligente dentro das empresas são os profissionais que vão se destacar aí, no futuro. Então, se você quiser mergulhar ainda mais nesse tema, eu ofereço workshops sobre sustentabilidade, sobre inovação sustentável na cadeia de valor, né, no supply chain de empresas, de indústria da moda. E são workshops rápidos, que você já vai sair aí com micros resultados de poder aplicar
como aplicar isso na empresa e ter um diferencial dentro da empresa ou nos próprios novos negócios que venha construindo. É só acessar o link aqui que eu deixei nos comentários e lá tem mais informações. E a gente se vê no próximo episódio, ou quem sabe no workshop. Até lá!